Vamos lá, então. Vamos, então, agora para quê? Para microarquitetura, mas de quem? Da cicatrização e reparo. Então, o processo era um processo asséptico, apenas ocorreu a lesão, né? Vasodilatação, aumento de permeabilidade, migração de células, chegou o neutrófilo local, não tinha nada, nenhum micro-organismo, ele morreu, e aí foi substituído pelo macrófago. Tá bem? Nós falamos na aula, né, bem no início da aula, que nós tínhamos células que participavam da defesa, que eram células circulantes, e eu tinha células do compartimento fixo. Quem que era células do compartimento fixo? Macrófago tecidual, fibroblasto, mastócito e célula endotelial. Então agora nosso foco serão nessas células aqui, tá bem? O objetivo da circulação nós já falamos: suprimir nutrientes, drenar produtos oriundos do metabolismo celular, impedir também agentes tóxicos, né, produzidos pelo microambiente, e o que? A defesa, tá bem? Que ele era constituído pela arteríola, vênula, arteríola capilar e vênula, tinha uma rede capilar também nesse processo. E aí, nós não citamos lá anteriormente na aula de microarquitetura, mas agora nós vamos falar. O que dá sustentação a toda essa estrutura? Aí nós chamamos de matriz extracelular. Alguém pode dar um exemplo de um dos constituintes da matriz extracelular? Como assim constituintes? Quando o senhor fala em constituintes, o senhor quer relacionar o quê? Eu quero saber o que tem na matriz extracelular. Demorou. Vamos embora. Na matriz extracelular, o que nós temos lá? Como eu falei, nós temos células, que são mastócitos, nós temos macrófago, temos fibroblastos, é claro, temos vasos sanguíneos, que contêm as células endoteliais, e nós temos o quê? Fibras elásticas, eu tenho colágeno, eu tenho o quê? Proteoglicans, eu tenho ácido hialurônico, que constituem a matriz extracelular. Tá bem? Então, a matriz extracelular é constituída, tem lá a célula fibroblasto, que produz colágeno, ácido hialurônico, né, que faz parte da matriz extracelular, que mantém o quê? Uma fibra colágena ligada na outra, tá bem? Então, você tem lá, ó, então aquele fibroblasto produz o quê? Produz, além de colágeno, produz matriz extracelular. E o que são constituídos matriz? O que constitui a matriz extracelular? Matriz extracelular constitui o quê? Fibras colágenas. Quem que liga uma fibra colágena na outra, que dá sustentação? Quem que dá sustentação é o ácido quê? Ácido hialurônico. Ok? Esse ácido hialurônico também atrai água para o local, para manter bem hidratada a sua pele. Tá bem? Além disso, o que você tem? Além do ácido hialurônico ligando uma fibra colágena na outra, o que você tem? Você tem proteoglicanos, tá bem? Proteoglicanos que também dá essa determinada hidratação. Então, hoje o pessoal não faz preenchimento com ácido hialurônico na estética? Faz. Então, injeta o ácido hialurônico. Para que o ácido hialurônico faz lá? Ele vai ligar uma fibra colágena na outra e dá o quê? Sustentação. E na cicatrização, repare, isso é produzido, nós produzimos isso naturalmente. Tá bom? Ok? E aí eu tenho lá, então, fibras colágenas, ácido hialurônico, proteoglicanos, que atrai água e forma um gel hidratado e viscoso que dá sustentação, a pele fica durinha. Tá bom? Então tá lá, ó, ácido hialurônico, tenho também receptores de heparan, né? Que atrai água para o local ali. E sinaliza. E a matriz, que todos esses constituem da matriz extracelular, sinaliza o quê? Sinaliza para a célula produzir fatores de crescimento. Fator de crescimento fibroblasto. Então, quando você tem lesão, que tem diminuição da matriz extracelular, começa a produzir, estimula a célula a produzir o quê? Os fatores de crescimento. Então, a comunicação célula-célula, tá aqui, uma célula de um lado, a célula do outro, e a célula matriz extracelular também estimula ela a produzir fatores de crescimento. Tá bem? Então tá lá mostrando o constituinte da matriz, a fibrina, né, o colágeno, proteoglicano e ligando, né? Aí eu tenho o ácido hialurônico. Tá bem? Então tá lá. O que tem na matriz extracelular? Ácido hialurônico. Colágeno. O que liga um colágeno no outro? Ácido hialurônico.
proteoglicans, fibronectina. Então, tudo isso aqui são constituintes da matriz extracelular. E sinaliza o quê? Sinaliza a célula para que a célula produza o quê? Se prolifere e produz o quê? Fatores de crescimento celular. Para reptilização, para migração do fibroblasto, estimulando esse fibroblasto a produzir colágeno e aí os constituintes da matriz. Tá certo? Muito bem. Então tá lá, fibronectina estimulando, ó, a produção e a malha da ferida. Tá bem? Tudo bem. Nós temos então uma lesão, a defesa inata é ativada, gera lá os sinais da inflamação, mas como eu não tenho micro-organismo, o processo vai evoluir para o quê? Para o reparo. Não houve dano tecidual? Vai evoluir então para o reparo. Tá bom? Como que é a biodinâmica então do reparo? Primeiro processo, né? Então, tenho lesão, eu tenho que formar um bercinho para a cicatrização. Quem que é o bercinho? A hemostasia. Eu tenho a hemostasia primária, que é realizada pela agregação plaquetária, e a hemostasia secundária, que é realizada pelos fatores da coagulação. Então, eu formo a rede de fibrina, tapo o buraquinho, aprisiono o micro-organismo, se porventura tiver, e já começo a formar o quê? O bercinho. Por quê? Porque na lesão, né, onde você formou aquela rede de fibrina, ela vai desidratar, vai formar o quê? A casca, né? Casca da ferida. E embaixo vai ser, primeiro a célula chegar neutrófilo, ele não achou nada lá, morre, e aí o macrófago começa a limpeza, a limpar o resto celular e produzir fator também de crescimento. Ok? Então aí você tem nas primeiras 24 horas neutrófilo no local, depois substituído pelo macrófago. E o que o macrófago começa a produzir? Fatores de crescimento. Ok? E o que esses fatores de crescimento fazem? Eles estimulam o quê? Estimulam o fibroblasto. O fibroblasto vai produzir o quê? Colágeno, professor. E vai produzir também matriz extracelular, proteoglicano, ácido hialurônico, para se ligar uma fibra colágena na outra. Tá lá, síntese de colágeno. O que mais? Esses fatores de crescimento vão estimular o quê? Novos vasos sanguíneos, nós vamos ter neovascularização. Esse fator de crescimento, né, vai estimular o quê? A reptilização. E além disso, ele vai limpar o resto de tecido morto. E aí eu começo depois uma segunda fase, que é o remodelamento, contração da ferida, remodelamento. Então, primeiramente eu tenho, nós chamamos a fase da cicatrização, a fase exudativa, onde eu tenho a fase trombocítica. O que é a fase trombocítica? Onde eu tenho a hemostasia primária, plaqueta. Secundária, fator de coagulação. Forma o que? A rede de fibrina, o bercinho. Depois eu tenho a fase granulocística. Quem que chega primeiro lá? Neutrófilo. 24 horas. Não tem nada? Morte. Depois eu tenho o que? A fase macrofágica. Substituído está lá o macrófago. O que o macrófago vai fazer? Limpeza. E vai produzir fatores de crescimento. Para quê? Para proliferar tudo. Proliferar novos vasos sanguíneos, neovascularização. Fibroblasto, para produzir colágeno. Isso aí nós chamamos de fase o quê? Proliferativa. E por último, o próprio macrófago vai produzir enzimas para remodelar o tecido. Tá bem? Primeira fase, a fase exudativa ou inflamatória. A fase proliferativa, que é o macrófago que está produzindo os fatores. A fase remodeladora. Tá bem? Contração da ferida e remodelador. Então, observe que desde o início da lesão até a cicatrização, então pode durar de 1 dia até 365 dias. Depende da lesão. Tá bem? Uma fase trombocítica, primeiro, agregação plaquetária, plaquetas, né? Depois eu tenho o quê? A rede de fibrina, formou o bercinho, formou a casca da ferida, isolou do meio ambiente, ela desidrata e forma a casca, isolar do meio ambiente. E embaixo eu já tenho, nas primeiras 24 horas, neutrófilo. E depois, substituído por quem?
macrófago. E o macrófago começa a produzir o quê? Fatores de crescimento para novos vasos sanguíneos, para migração de fibroblastos, produzir também a matriz extracelular. Tá bem? E aí nós começamos então a fase proliferativa. Certo? Novos vasos sanguíneos e vamos. Então tá lá. Aí, macrófago, fator de crescimento, fibroblasto migra para o local, começa a produzir colágeno e matriz extracelular. Tá bom? Então tá lá, ó. Lesão tecidual, macrófago, aí ele começa a produzir IL-1, TNF, fator de crescimento derivado das plaquetas, fator de crescimento de fibroblastos, fator de crescimento transformante, fator de crescimento epidérmico, ok? Para fazer o quê? Proliferação de fibroblastos, angiogênese, que é novos vasos sanguíneos, quimiotaxia para o fibroblasto chegar no local, síntese de colágeno e ácido hialurônico, que faz parte da matriz extracelular. Tá bem? E quando eu tenho, então, proliferação de fibroblasto e novos vasos sanguíneos, nós chamamos isso de, ó, presta atenção, quando eu tenho a proliferação, migração e produção, né, de colágeno, fibroblasto, produzindo colágeno, muito fibroblasto, muito colágeno, e aí a matriz extracelular, e novos vasos sanguíneos, aí nós chamamos isso aqui de tecido de granulação, tá bom? Então, o que é tecido de granulação? É a proliferação de fibroblastos que produz colágeno e novos vasos sanguíneos, tá bom? Então tá lá. A angiogênese tem várias fases. Primeira fase, a degradação enzimática. Segunda fase, o crescimento e multiplicação da célula endotelial. Terceira, já ela vai se maturando. E aí eu formo um novo vaso que é extremamente permeável, né? Permeável. Bom, fibroblasto. Então tem lá, fator de crescimento. Se liga lá no seu receptor e estimula o quê? O gene. Que gene? Colágeno. Ocorre, então, a transcrição, tradução, e aí o que acontece? Esse RNA mensageiro vai ser traduzido onde? No ribossomo. E aí eu começo a produzir o quê? Colágeno. Tá bem? Começa a produzir colágeno. Então, você começa a produzir lá no ribossomo, ó, começa, então, a leitura do RNA mensageiro, você começa a produzir o colágeno. Você produz, primeiramente, o protocolágeno, e depois, propriamente o dito, ele sofre os recortes e forma então o colágeno. Ocorre depois a hidroxilação de prolina e hidroxiprolina no colágeno, e aí a vitamina C. Fala, a vitamina C ajuda na cicatrização, etc e tal, porque diminui radicais oxigenados, beleza, tranquilo. Mas uma das funções principais dela, converte hidroxiprolina em prolina. Então adiciona lá um dos constituintes do colágeno, ou seja, ela auxilia na síntese do colágeno. Tá bem? Então, aí eu formei o protocolágeno, tropocolágeno, sofre os recortes, e aí o colágeno é lançado no tecido, que se liga ao ácido hialurônico, aí eu tenho o quê? Fibras, um monte de fibras colágenas ligadas entre si através do ácido hialurônico. Tá bem? Então, ó. Fibroblasto, proliferação, síntese do colágeno da matriz extracelular, e depois ele vem um processo de remodelamento. Tá bem? Bom, a fase de remodelação, né? A fase de remodelação se dá através do quê? Então, eu tenho estímulos, são os fatores de crescimento, e eu tenho alguns fatores de crescimento que, ó, quando tem um contato, então, olha só, tem uma célula lesionada, lesionei o tecido. Ok? Estou formando, desidratou, bonitinho, formou a casca da ferida, mas a hora que ocorreu a reepitelização, sinaliza lá para o fibroblasto, ó, produz substância, sinaliza, fala, ó, fibroblasto, para de produzir colágeno e fator de crescimento, porque aqui já está tudo certo. E quem são esses fatores? Fator de crescimento transformante beta e o próprio corticoide endógeno. Vai lá e breca, fala, ó, para, chega. E ele passa a produzir colagenases. Para quê? Para degradar o excesso de colágeno e o excesso de matriz extracelular. O que tem na matriz extracelular?
ácido hialurônico, proteoglicans, tá bem? Então ele degrada o excesso. Entenderam isso? Então ele é estimulado, ele produz. Depois ele é inibido. O que acontece? Ele para de produzir. E uma das enzimas também é a metaloproteinase, que depende de zinco. Daí ó, a importância do zinco também na cicatrização e reparo. O zinco é um cofator enzimático. Cofator enzimático. Tá bem? Então, as enzimas precisam desse cofator. E aí degrada o excesso de matriz extracelular. Tá bem? E aí, as adesivas integrinas também participam desse processo aqui. E aí, quando eu tenho contato, célula membrana basal, sinaliza para o fibroblasto. Ó. Como eu falei, o fibroblasto para de produzir, produz enzimas para degradar o excesso. Tudo bem? Então, ó, de novo, lesão, hemostasia primária, cascata agregação plaquetária. Ok? Cascata coagulação. Formei o quê? A rede de fibrina, que é a casquinha da ferida desidratada. Primeira célula chegar lá, granulose, quem? Neutrófilo. Morre em 24 horas. Depois chega macrófago. Macrófago começa a limpar. Então começa a promover o debridamento, a limpeza. Tá bom? Depois ele começa a produzir o quê? Fatores de crescimento. Para quê? Para formar novos vasos sanguíneos, para multiplicar os fibroblastos, para estimular esses fibroblastos a produzir colágeno e matriz extracelular. Novos vasos sanguíneos e fibroblastos, nós chamamos isso aqui de tecido de granulação. Ok? Produzir colágeno, vasos sanguíneos, aí já teve lá o contato célula, porque já reiterizou, célula membrana basal e matriz extracelular. Aí sinaliza, fala, opa, um monte de substância, fala, olha, macrófago, para de produzir fator de crescimento, não é isso? E produz enzimas para remodelar o tecido. Ok? E aí acontece, então, o remodelamento. Além do mais, né, a contração das fibras colágeno para retrair a ferida e diminuir a cicatrização. Tudo bem? Então, essa é a dinâmica da cicatrização e reparo. Tá bem? Bom, eu tenho o que nós chamamos de cicatrização. Tem a regeneração, ou seja, regenera igual ao tecido inicial. E eu tenho a cicatrização, que nós chamamos de primeira ou segunda intenção. Tá bom? Primeira intenção, qual que é o objetivo? Juntar as bordas da ferida e tornar praticamente o quê? Igual ao tecido. Igual ao tecido que estava presente, normal, né? E tem a cicatrização segunda intenção, que o próprio nome fala, ó, cicatrização. Tá bom? Então você tem a cicatrização por primeira intenção. Qual que é o objetivo? Ó, forma a crosta, que é a fibrina. Primeiro momento, neutrófilo. Depois vem macrófago, fibroblasto, novos vasos sanguíneos, forma o tecido e granulação. O que é tecido e granulação? É fibroblasto produzindo colágeno, não é isso? E o próprio fibroblasto, né? E novos vasos sanguíneos. Então isso aqui forma o tecido e granulação. Muito bem. E aí ocorre posteriormente o quê? Juntou os bordos da lesão, tranquilo. Beleza. Igual o tecido original. Cicatrização por segunda intenção. Como os bordes são muito extensos, não é isso? Ocorre a reepitelização, mas demora muito tempo. Ocorre novo vaso sanguíneo, migração de fibroblasto, mas eu vou formar o quê? A cicatriz. Ok? Cicatriz. E aí eu deixo a cicatriz. Aí você tem cicatriz, às vezes, aí de um cordão cesariana, entendeu? Da vesícula, do apêndice, ali formou cicatrização. Quando o médico vai lá e costura, ele está tentando uma cicatrização de segunda intenção, transformá-la numa cicatrização de primeira intenção, porque ele está tentando juntar o quê? Os bordos, que aí a cicatrização vai ser mais rápida. Entenderam isso? Então aqui, ó, quando está tudo aberto, ó, aqui seria uma cicatrização por segunda intenção. Mas quando o médico costura,
isso aqui se tornou o quê? Uma cicatrização de primeira intenção. Porque senão, olha, cicatrizaria? Sim, cicatrizaria o organismo, mas ia demorar anos aqui, ó, para preencher isso aqui tudo com colágeno, ó. Ok? Então, aí é mais fácil pegar lá e costurar. Cicatrização de segunda intenção, juntando os bordos, eu acelero a cicatrização, né? Transformando de segunda para primeira intenção. Tem alguns tecidos que eles conseguem se regenerar, outros não. Então você tem algumas células lábeis da epiderme, elas se renovam rapidamente. As células estáveis são as células do fígado, dependendo do estímulo, ela então possa se multiplicar. E eu tenho as células permanentes do sistema nervoso central e células cardíacas. Então são células nervosas que não se regeneram. A lesão é permanente. Se o cara teve infarto do agudo miocárdio, leva uma fibrose, aquele tecido ali é morto, não funciona mais. Aonde, né, teve um infarto. Assim como acontece no sistema nervoso central, quando o cara tem um AVC. Então fica sequela. Tá bom? Por isso que hoje estão se tentando trabalhar com o quê? Com as células. Me ajuda aí, moçada, tá falhando. Vai lá, me ajuda. Células tronco? Isso. Trabalhar com as células tronco, elas são indiferenciadas, certo? Aí as células troncos, elas vão se multiplicar no tecido, porque essas aqui já têm bloqueios, né? São células permanentes. Então, aplicar a célula tronco, que elas são indiferenciadas para ela renovar o tecido. Tá bem? Regenerar o tecido. Então, tá lá. E aí podemos classificar também as lesões e tipos de lesões. Incisivas cortantes. É faca, bisturi, lâmina. Então, você vai lá e ocorre um corte. Incisivas cortantes. Tá bom? Corto contusa. Um exemplo, o machado. Vai lá e bate, né? Cortou e macerou um processo. Tá bom? Pérfuro. Ó. Urogente pontiagudo. Transficto, ó, alfinete, prego. Certo? Pérfuro contusa. Ferimento de bala. Estanho. Besouro sem asa. Ok? Pérfuro contuso. Tem a entrada, tem a saída. Não é isso? E você também, ó, lácero contusa, que são realizadas às vezes por cachorro ou por cachorra também. Tá certo? Então você tem, são lesões que eu tenho a compressão, não é isso? E a retirada do tecido com bordos irregulares por tração. Então acontece isso também. Ok? A pérfuro incisivas, certo? Com punhal, faca, né? É muito comum. E as escoriações. Quem caiu de moto sabe como é que é as escoriações. Esse negócio arde, né? Muito bem. São as escoriações, que retira a pele de uma vez. Bem? Tem os hematomas. O que são hematomas? É sangue no tecido. Isso aqui é um hematoma. E o que é equimose? Equimose é um hematomão. Grande extensão. Tá joia? As feridas podem ser feridas limpas, no ambiente cirúrgico, contaminadas, por exemplo, né? Limpas e contaminadas, a faca de cozinha. E aí as contaminadas, quando você tem terra, fezes, né? E as outras que já são infectadas. Tudo bem. Temos uma solução provisória, que é o processo inflamatório, e depois você tem a solução definitiva, que é o processo de regeneração. Tranquilo? Igual ao tecido, ou a cicatrização de primeira e segunda intenção. Segunda intenção fica a cicatriz. A de primeira intenção tenta ficar igual ao tecido original, juntando, né, os bordos, se aproximando dos bordos ali. Quando às vezes não resolve, leva às vezes o que nós chamamos de granulação exuberante, que são os distúrbios da cicatrização. Então, a primeira fase eu tenho uma fase inflamatória, a formação do tecido granulação, que é o quê? Novos vasos e a proliferação de fibroblastos que produz colágeno, depois, por último, a remodelação. Tá bem? Então, a resposta nervosa, depois a degranulação de mastócito, depois rompimento do vaso sanguíneo, agregação plaquetária, forma lá a redinha de fibrina, não é isso? Segundo momento, eu já tenho a presença de neutrófilos, não tem nada lá, macrófilo.
Bom, outros, nós vimos os tipos de lesão, vamos ver outras aqui. Ó. Úlcera de pressão, ou também chamado úlcera de decúbito, quando o paciente fica deitado. Então, ele vai ter esse aspecto aqui, ó. Bordes arredondados ou irregulares. Úlcera de pressão, ou também chamado úlcera de decúbito, tá certo? Úlcera arterial, vai ficar bem escura, porque está faltando sangue, né? Acontece muitas vezes com aterosclerose periférica em paciente diabético, tá bom? Úlcera venosa é aquele paciente que, né, tem lesão somente do tecido venoso ou tem insuficiência venosa, e aí o paciente é aquele que você vê às vezes, aquele pedinte que amarra uma faixa na perna e fala que tem lesão, então ela tem uma úlcera venosa. Também os bordes são irregulares, ela é superficial, tá bem? Ela pode estar ou não infectada, tem sempre só ainda o quê? Exudato, tá bom? E aí você tem o pé diabético, né? O pé diabético tem dificuldade de fluxo sanguíneo, primeiramente destrói a terminação sensitiva, lesiona, e aí em função, né? Em função do pouco fluxo sanguíneo, você tem a dificuldade. Aí o que você vai observar? Tecido de granulação na região central da ferida, tá aqui, tá bem? É o que você mais vai observar. E dificuldade no fluxo sanguíneo em função da aterosclerose. Normalmente leva ao redor do quê? Calo, calosidades, né? Às vezes ele não consegue. E as bordas são lisas, né? Bem lisas. Deise, seu microfone está aberto. Ok?